queria iniciar meu pronunciamento fazendo referência a uma agenda que cumpri no Acre, onde tive a oportunidade de participar da celebração, dentro da Universidade Federal do Acre, dos 10 anos da criação do Parque dos Chandles. Foi criado no meu governo e nós estávamos então fazendo a celebração. É uma área de proteção integral. Nós temos nessa área a oportunidade de protegermos uma quantidade enorme da nossa fauna e de espécies da nossa fauna e flora, e com isso criarmos condições para o aprofundamento do conhecimento científico, visando a proteção dessas espécies e o adequado manejo. Então, parabenizo ao secretário Edgar de Deus, a todos do governo do estado do Acre, do governador Tião Viana, por esse trabalho que vem sendo feito. Começou no meu governo, depois foram 4 anos do governador Binho, que deu seguimento fazendo as instalações físicas da sede, e agora o governador Tião Viana, que cria as condições para que haja um conjunto de pesquisas naquela área. Eu queria, como assumir um compromisso com servidores da DUFAC, que estavam presentes na solenidade, eles me entregaram esse documento, que trata da preocupação da DUFAC, dos professores, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre, com a educação brasileira, especialmente com a situação dos professores universitários. Eu tinha assumido com eles, primeiro, de fazer referência ao documento que recebi aqui na tribuna, que faço agora. Quero, inclusive, já fica a solicitação que possa constar nos anais da Casa, que nos anais do Senado Federal, esse documento que recebi da DUFAC. Ele me foi entregue pelo professor João Lima, e que fez uma fala, que fez um apelo. Eu estou fazendo essa leitura e vou estar, obviamente, essa semana com o ministro Nelson Barbosa, vou estar também conversando com o ex-governador do Acre, hoje secretário do Ministério da Educação, Binho Marques, procurando reproduzir para o governo federal as preocupações, os apelos que recebi dos professores da DUFAC. O documento trata especificamente da defesa do caráter público na universidade. Eu não preciso entrar em detalhe, o título já explica por si só: a defesa de concurso público, do regime jurídico único, são contra também a contratação de professores via organizações sociais e a terceirização. O documento trata também da melhor condição de trabalho para todos os funcionários, mostra uma preocupação maior ainda com o colégio de aplicação, que de fato era uma maior referência de ensino no nosso estado e hoje enfrenta enormes desafios e precisa da melhor condição. Nessa solenidade estava presente o reitor Minoro, a vice-reitora Guida, e eles também reforçaram a preocupação que se crie as condições necessárias para que volte imediatamente ao funcionamento das aulas na Universidade Federal do Acre, como nas universidades federais brasileiras, para que não haja prejuízo com o semestre, com os alunos. A Universidade Federal do Acre está experimentando uma fase muito positiva, desde a época do governo do presidente Lula, seguiu agora no governo da presidenta Dilma, e eu estou certo que, se dermos um pouco mais de condição de trabalho para os servidores, para os professores, certamente vamos viver bons momentos e uma fase cada vez melhor da nossa Universidade Federal do Acre. Então, a garantia da autonomia também é o ponto 3 do documento, reestruturação da carreira docente, que é o que eles solicitam. Eles querem um tratamento diferenciado no sentido de organizar a carreira dos docentes para que se estimule aqueles que buscam um aperfeiçoamento, um mestrado, doutorado, e também que crie uma esperança, uma expectativa positiva para aqueles que entram na carreira e que buscam fazer dessa carreira uma opção de vida. Valorização salarial do corpo de funcionários ativos e inativos e aposentados, e é assinado, então,
pelo presidente do Comando Local de Greve, o João Lima, e eu quero agradecer a maneira cortês, fizemos uma reunião e fica aqui o meu apelo para constar nos anais do Congresso, do Senado Federal, esse documento que recebi da DUFAC, assinado pelo professor João Lima, que falou em nome de outros professores que estavam presentes na reunião. Da mesma maneira, eu me dirijo aqui e faço um apelo ao Ministério do Planejamento, ao ministro Nelson Barbosa, à Superintendência da SUFRAMA, para que se encontre uma maneira de pôr fim a essa paralisação, a essa greve, que tem causado enormes prejuízos na Amazônia, para os municípios, para os estados da Amazônia e especificamente para todo o setor produtivo. Todas as entidades de classe, do comércio, da indústria, estão sofrendo e eu não tenho nenhum receio de afirmar que também os funcionários da SUFRAMA também sofrem com isso. Estão numa paralisação, numa greve. A SUFRAMA tem uma grande arrecadação. A senadora Vanessa, outro dia, fazia referência a isso, eu endossei suas palavras. A SUFRAMA arrecada, é uma organização governamental da maior importância para a região, nos ajudou a financiar, inclusive, parte das instalações da própria Universidade Federal do Acre, e mesmo tendo uma grande arrecadação, mesmo tendo um papel importante na região, hoje vive esse impasse e nós precisamos, sim, todos nós que temos mandatos na Amazônia, nós devemos nos juntar no sentido de cobrar uma negociação que possa, se não atender no todo, mas encaminhar a solicitação dos servidores da SUFRAMA para que eles possam ter estímulo ao trabalho, possam ter uma carreira que lhes dê para suas famílias também uma segurança. E eu me somo a todos que já usaram a tribuna para tratar desse tema. E, por fim, em relação a essas reivindicações, eu trago também aqui um documento que recebi quando me encontrei na sexta-feira última em Rio Branco, fazendo audiência com o TRE, com os juízes do TRE. Quero agradecer ao doutor Adair Longini, que organizou a reunião. Estava a grande maioria. O doutor Adair conseguiu ter a grande maioria dos juízes e juízas do TRE do Acre e fizemos uma conversa sobre a reforma política, sobre os pontos que eles entendem são importantes, que apreciemos aqui no Senado, que se possa deliberar sobre eles no sentido de aperfeiçoar a política no nosso país. E eles que presidem as eleições conhecem como ninguém as dificuldades, os desafios que é presidir eleições no Brasil hoje com uma lei que tem muitas fragilidades, que deixa margem para o abuso do poder econômico, como vou me referir daqui a pouco. Então, eu recebi um documento também do Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral e Federal do Acre. Eles estavam lá na entrada do TRE, numa vigília, e me deram um documento solicitando o apoio para a tramitação aqui na Casa do projeto de aumento da remuneração do Judiciário. Óbvio, eu falo isso com toda tranquilidade, porque ouvi isso do próprio presidente do Supremo, ministro Lewandowski, na semana passada. É óbvio que o governo possa atender a solicitação feita, da maneira como ela está sendo feita pelo próprio Judiciário. Fiz questão de dar uma analisada nos ganhos e nas perdas. E óbvio, até 1997 nós não tínhamos uma carreira estruturada para servidores do Judiciário. E especificamente com a posse do presidente Lula, tivemos uma valorização da carreira de todos os servidores do Judiciário. Isso foi até 2009. O ganho real até 2009 chegou a em torno de 130%. Isso para os que ganhavam mais na carreira. E passando dos 200% para os que ganhavam menos. De 2009 para cá, tem uma perda salarial. Isso é real. E todos que se organizam, que organizam sua vida com uma remuneração fruto do seu trabalho, eu acho que não podem conviver com perdas. Todos buscam um ganho.
um incentivo, um estímulo. E nesse aspecto, acho que há aí um desafio que é imediatamente o governo, nós aqui no Congresso, encontrarmos uma maneira. O governo apresentou uma proposta, me parece que não houve uma boa recepção dessa proposta, escalonada em 4, 5 anos, mas, de qualquer sorte, eu entendo que essa proposta pode ser apenas um ponto de partida. Eu ouvi do presidente do Supremo que há uma disposição de que, se apresentando uma proposta, mesmo que ela seja colocada no tempo, mas que tenha alguma substância no sentido de recuperar as perdas, especialmente aquelas de 2009 para cá, e seguir numa política de valorização do trabalho dos servidores, se aceitaria discutir e, quem sabe, se poria fim a essa greve também, que hoje já atinge os servidores que trabalham na Justiça Eleitoral. Quero agradecer a maneira cortês com que fui recebido. Quero dizer também, senhor presidente, que peço para constar nos anais do Senado o documento que recebi do Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral e Federal do Acre. Da mesma maneira, recebi uma moção assinada pelo doutor Adair Longini, onde ele faz um esboço da situação dos servidores e ele endossa o apelo para que se encontre uma solução que melhore as condições salariais dos servidores da Justiça Eleitoral que ele preside no Acre. Então fica aqui esse registro, esse apelo. Vou fazer, obviamente, contato direto com o Ministério do Planejamento no sentido, e aqui na casa, como vice-presidente, vou trabalhar para que encontremos uma maneira de ajudar a pôr fim a essas greves e que se encontre algo que seja compatível com o momento difícil que o país atravessa, de sacrifício de todos do ponto de vista por conta das dificuldades econômicas, mas que ao mesmo tempo se traga uma perspectiva de estímulo, de incentivo e que se possa evitar as perdas dos servidores federais. Eu quero aproveitar aqui, já que está no plenário, a nossa querida colega Vanessa, e antes de entrar no tema final da minha fala, para parabenizar, porque hoje é aniversário da Vanessa e todos nós estamos aqui em festa. Me parece que ela vai oferecer uma semana inteira de almoços, jantares e coquetéis, celebrando seu aniversário. A Vanessa é muito especial para todos nós aqui, é uma lutadora, uma ativista da igualdade social, de um Brasil melhor, e fica aqui de coração, como amigo seu, meus votos de felicidade, de saúde para você, tua família, e no cartãozinho que eu te mandei eu falo, quero me associar aos teus familiares, teus amigos, e te abraçar nesse dia que você vive mais uma lembrança do nascimento, e que você possa ter muita felicidade ainda pela frente, senadora Vanessa. Mas, senhor presidente, eu encerro então aqui meu pronunciamento, sem antes me referir a um tema que, de alguma maneira, chacoalhou o Brasil, chacoalhou as bases de muitas instituições da República, que foi o vazamento seletivo de uma delação premiada. Então veja que país, que situação que se vive no Brasil. Vou repetir. O vazamento seletivo, como se fosse feito pinçado, atingindo pessoas, atingindo certamente pessoas que cometeram ilegalidades, mas pode estar atingindo pessoas que não cometeram ilegalidade nenhuma. Isso tem se repetido no Brasil, algo que para mim é criminoso. Eu não sei porque o Supremo Tribunal Federal não moraliza essa imoralidade. Eu estou aqui falando como membro de um poder. Eu não sei, senador, presidente Ricardo Ferraz, por que o Supremo Tribunal Federal não moraliza essa imoralidade nesse país? De você ter processo sob segredo de justiça e que daqui a pouco a gente lê parte dele, que atende interesses que nunca estão vinculados à busca de justiça e se vaza, se destrói vida de pessoas, se atinge a honra de pessoas, tudo isso no afã do tal combate à corrupção.
Eu penso que o Supremo Tribunal Federal... Porque para o ministro da Justiça eu não vou mais pedir. Porque a última vez que eu pedi, ele falou que era um problema para ser resolvido no Ministério Público Federal. E olha que eu não estou com o meu nome citado. Felizmente. Porque também qualquer um podia estar. Todos nós temos gastos de campanha, todos nós fomos candidatos, então é absolutamente normal. Eu vi essa semana agora quase que uma dezena de colegas senadores citados. Eu não vou fazer juízo de nada. Mas eu fico imaginando como é que está o senador Aloysio Nunes Ferreira. Vê se é o nome citado, uma pessoa que eu conheço. Estou citando pelo do PSDB. Porque como é que pode? Está aqui a colega senadora Gleice, meu irmão governador Tião Viana. Pegaram doações legais nas contas e tem que agora responder a um processo. E o pior não é ter que responder a um processo, é parte da vida da gente. O pior são as versões, bem distantes, na maioria delas, dos fatos. Então, o que nós vimos esse final de semana é algo, de novo, que vai colaborando para ir desmoralizando a atividade política partidária, mas, se é que é possível, desmoralizar ainda mais o que já está desmoralizado. Eu não sei. Eu estou hoje presidindo a Comissão da Reforma Política. Quero primeiro agradecer a todos que têm ajudado, porque é incrível como tem um clima positivo, tem um clima de um certo otimismo para que algo se faça no sentido de dar mais transparência à atividade política, diminuir os custos da atividade das campanhas eleitorais, fortalecer os partidos para me prender em 3 aspectos que a gente pode perseguir. Dar mais transparência para a atividade, para retomar e ganhar a confiança da opinião pública, para dar uma satisfação à opinião pública, diminuir o custo de campanhas e para que a gente possa fortalecer a atividade política, fortalecer a atividade partidária. É basicamente isso. Tivemos com o presidente do Supremo, fomos absolutamente bem acolhidos, palavras de incentivo, manifestações explícitas de incentivo, nos dando segurança jurídica sobre um posicionamento ou outro. Tivemos com o ministro do Supremo, que compõe o TSE, palavras de incentivos, opinião sobre determinados temas, apontando caminhos que possam nos levar a importantes melhoras na atividade política do país. Tivemos com a presidenta Dilma por mais de 1 hora, eu, o presidente Renan e o senador Jucá, todos, sempre nós 3 juntos. O presidente Renan tem sido um grande ajudador, porque ele está presente. Vamos estar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente. Vamos estar com o presidente Lula amanhã cedo, o ex-presidente Lula. Vamos estar ainda com os ministros do TSE, que compõem os ministros do STJ, que compõem o TSE. Vamos estar também com as organizações da sociedade civil. E estamos focados em algo: redução dos custos de campanha, dar mais transparência à atividade política e fortalecer os partidos. Sempre pensando em dar uma satisfação à sociedade. Eu acho que a sociedade merece, depois principalmente das manifestações de junho de 2013, milhões de pessoas foram às ruas. O que de fato concreto nós fizemos? O que de fato concreto, o que ocorreu de fato aqui no nosso país? O que ocorreu no nosso país é que se multiplicaram as manchetes dos jornais, sempre vinculando escândalos a financiamento de campanha. E eu queria, senhor presidente, colegas senadoras e senadores aqui presentes, eu queria dizer que as campanhas no Brasil, elas estão ficando absurdamente caras. Eu peguei aqui um material que pode nos ajudar a ter essa noção sobre as eleições de 2014. Vejam só, foram gastos no Brasil, oficialmente, para deputado estadual, 1 bilhão e 200 milhões de reais, só nas eleições de deputados estaduais. Para governador, em 27 estados, foram gastos 1 bilhão e 100 milhões de reais. Para deputado federal, foram gastos outro 1 bilhão de reais. Para presidente da República, 831 milhões de reais, fora
aquilo que foi passado diretamente para os diretórios. E para senador, nós tivemos um gasto de 252 milhões de reais. Eu estou me referindo a muitos bilhões de reais o custo das eleições no Brasil no ano passado. Posso especificar aqui um pouco. 1 bilhão em materiais impressos, 681 milhões em horário eleitoral, 400 milhões em placas, essas que poluem as cidades, que todo mundo reclama e que acho que não ajuda, não dá lucidez a voto de ninguém. 136 milhões com carro de sons, 63 milhões em jornais e revistas, jingle e slogan, 30 milhões, telemarketing, 5 milhões. Pessoal, 750 milhões com gasto de pessoal. Transporte, 600 milhões. Terceiros, advogados, contadores, 575 milhões de reais. Pesquisa, 70 milhões. A gente fala tanto de pesquisa, mas pelo menos oficialmente é onde se menos gasta. E eventos, 200 milhões de reais. Esses são os gastos nas eleições de 2014 no Brasil. Eu queria fazer um paralelo, a nossa presidenta está nos Estados Unidos. E nós temos aqui no Brasil uma determinação, a nossa Constituição, ela determina no artigo 14, parágrafo 9º, e no 10º também faz uma referência, ela determina que nós temos que fazer algo para impedir o abuso do poder econômico nas eleições. Eu leio. Parte do parágrafo 9º. A normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. O 10º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso do poder econômico. Essa é uma situação que a gente vive, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras. E aí eu me refiro aqui, rapidamente, às eleições da uma das maiores democracias do mundo, os Estados Unidos. Eleições presidenciais americanas, lá onde está a presidenta Dilma hoje. Elas se notabilizaram ultimamente pelo uso, especialmente com o presidente Barack Obama, pelo uso das doações de populares, especialmente via internet. Esse foi um ponto importante. A campanha de 2008 nos Estados Unidos, Barack Obama e John McCain optaram por não utilizar recursos públicos. Não utilizar recursos públicos. O presidente Obama recusou receber 85 milhões de dólares. 85 milhões de dólares. Quase 300 milhões de reais ele recusou receber e fez a opção de buscar no eleitor, no contribuinte, doações individuais, sem receber também de empresas. O resultado na eleição de 2008 do presidente Barack Obama é que ele arrecadou 661 milhões de dólares, vou repetir, 661 milhões de dólares, 2 bilhões de reais nas eleições primárias e presidenciais, e desses 659, ou seja, 99% de todas as doações vieram de pessoas físicas, que doaram menos de 2.500 dólares cada pessoa. 50% dessas doações foram menores que 200 dólares. Isso nas eleições dos Estados Unidos de 2008. As eleições dos Estados Unidos, a reeleição do presidente Obama em 2012. O presidente Barack Obama também não aceitou doação nem pública nem empresarial. Ele arrecadou 554 milhões de dólares. E vejam,
o que é que aconteceu. Vejam o que é que aconteceu. Na eleição de 2008, a metade vieram de doações menores que $200. Quando chega em 2012, 99% de todas as doações, de novo, foram abaixo de $2.500. E 90% das doações de pessoas físicas foram abaixo de $200. Essa é uma conclusão que temos que reconhecer que é um bom caminho. Os cidadãos americanos são os principais financiadores das campanhas eleitorais nos Estados Unidos. E isso, para mim, tem uma pedagogia que deve funcionar para trabalharmos a partir de amanhã, eu, senador Jucá e os colegas. Amanhã, às 2h30, vamos estar no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, iniciando o debate sobre a reforma, essa etapa da reforma política aqui no Senado. Aqui no Brasil, ao contrário, 1,8 bilhões doados aos 3 principais candidatos, quase 2 bilhões de reais. 1,3, 78%, saiu do caixa de empresas. 78% das doações para os candidatos a presidente, que somaram com as que foram direto por diretórios e para os candidatos, somaram 1,8 bilhões de reais, 78% saíram do caixa das empresas. Atualmente, há 140 milhões de eleitores no Brasil. E nós tivemos 8.000 operações de doações aos candidatos na eleição passada. Dilma Rousseff, Aécio Neves, Marina Silva. Isso daria uma média, se fizéssemos a divisão, de R$250 mil por cada doação. Enquanto 99% das doações nos Estados Unidos são abaixo de $2.500, aqui no Brasil, a média de doação deve ser porque o Brasil é muito rico. É de 250 mil por cada operação de doação para as campanhas presidenciais. São situações que nos levam a refletir, que nos levam a pensar que estamos, no mínimo, no caminho errado. E as manchetes dos jornais, o noticiário, vai nos levando a ter cada vez menor respeito diante da sociedade com as matérias. E volto a repetir, criminosamente, porque eu não tenho nenhum problema, eu acho que todos nós temos que confiar na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, na Justiça brasileira, que se faça o combate como nunca se fez antes nesse país, a corrupção, que se identifique os corruptos, os corruptores, que se prendam. Mas nós estamos pegando um caminho perigoso de prender primeiro para investigar depois. Eu nunca vi um país, uma democracia funcionar assim. Você desmoraliza tudo e todos, faz chantagem primeiro para depois ver quem é que fica, quem são os culpados. E o pior dos mundos é essa separação complicadíssima que se faz do dinheiro. Dependendo para onde vai o dinheiro, ele é sujo. Se ele for para um lado, se ele vai para o PSDB, para o candidato Aécio Neves, é dinheiro limpo. Se vai para a presidenta Dilma, é dinheiro sujo. Pode vir da mesma empresa, pode vir da mesma delação. Essa separação não é boa para a democracia do país. Eu estou afirmando aqui, não há no sistema de hoje nenhuma diferença de arrecadação entre o dinheiro empresarial que entra no PT, do que entra no PMDB, no que entra do PSDB, no que entra do Democrata, no que entra do PFL. A única coisa que muda é o discurso aqui da tribuna. Alguns apontam o dedo e acusam, e outros recebem a acusação. Acho que isso não é um bom caminho. Devíamos todos entender que esse sistema venceu a validade, que ele é ruim, que esse abuso de dinheiro nas campanhas é uma afronta, que não tem como separar o público e o privado. Até parece, com a quantidade de dinheiro que as empresas estão dando, elas vão ficando proprietárias de algumas posições. E eu conheço bem esse plenário. Sei da altivez dos colegas senadores, do desejo de fazer o melhor pelo país. E nós temos que encontrar uma maneira de diminuir o custo dessas campanhas. Sinceramente, se fizermos isso, já teremos feito a reforma política. Eu falei aqui, senadoras, vou repetir, só em placas, 400 milhões de reais foram gastos no ano passado, só com placas, dessas que
a gente vê poluindo a nossa cidade. 400 milhões de reais. Será possível que isso não afronta o cidadão que tem alguma dificuldade para manter a sua família? Eu ouço a senadora Ana Amélia, a senadora Tebet e depois a senadora Graziotin. Caro senador Jorge Viana, eu vinha, ao chegar aqui, ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, começo pelo registro da necessidade da valorização dos servidores do Judiciário. Eu, como Vossa Excelência, lá no Acre, fui procurada também pelos líderes que representam o Sindicato dos Servidores. Eu sei que, certamente, o nosso grande senador, Ricardo Ferraz, não me cortaria o microfone. Não tenho dúvida disso. Jamais. Foi apenas... ali, essa mesa é pesada, né, meu querido presidente Ricardo Ferraz. Mas, como eu estava dizendo, senador Jorge Viana, então, os líderes servidores do Poder Judiciário, de todas as varas do setor também da Justiça Eleitoral, da 4ª Região, da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, todos eles igualmente vieram aqui para enfatizar a necessidade dessa correção dos reajustes da carreira dos servidores. Então, eu concordo com Vossa Excelência, do PLC 28, 2015, a matéria deve entrar em pauta aqui no Senado nessa semana. Entendo também das dificuldades, das questões relacionadas ao ajuste fiscal, mas quero sublinhar, de pleno acordo com essa observação de Vossa Excelência, da urgente necessidade de reduzir os custos de campanha. Eu lembro, ainda era jornalista, quando foi mudado bastante o processo, porque antes se fazia aquele gasto com brinde, chaveirinho, camiseta, showmício, que eram artistas famosos, milionários, shows milionários. Então, era disparelha a disputa para aqueles que tinham recursos para pagar um show dessa natureza com aqueles candidatos sem esses mesmos recursos financeiros. É preciso, conforme disse Vossa Excelência, reduzir drasticamente o valor. A ministra Carmen Lúcia, quando estava na presidência, numa exposição que fez aqui, já tinha dito que havia reduzido, mas nós precisamos reduzir ainda mais o custo de uma campanha eleitoral. E aí vale para tudo, não só do sistema, de produções assim cinematográficas das campanhas, uma campanha mais simples, mais singela, mais verdadeira, que é o que a população diz. Eu diria até que, claro, pode dizer, mas a senadora Ana Amélia, que é de comunicação, fala em causa própria. Eu faria ao vivo os programas de campanha eleitoral. Faria ao vivo, senador. Eu acho que aí a gente mostra realmente a que veio e a que está aí. Mas, enquanto não pudermos chegar nesse nível, penso que é preciso um esforço dos partidos políticos para realmente moralizarmos a gastança que é hoje uma campanha eleitoral. Então, agradeço Vossa Excelência e cumprimentos pela iniciativa. Igualmente, me associo também às homenagens à nossa aniversariante. São dois os aniversariantes, a senadora Vanessa e o senador Wilder Moraes. Então, estão os dois devidamente homenageados. A festa do senador Wilder já participei, foi antecipada e deve seguir hoje. Agora, a da Vanessa ainda não fui convidado. Espero que daqui para o fim da sessão, todos nós sejamos convidados. Senadora Simone Tebet, com muita satisfação que eu ouço Vossa Excelência. Obrigada, senador Jorge Viana. A minha fala é rápida e é apenas para cumprimentar a mesa diretora do Senado, na pessoa do presidente da Casa, Renan Calheiros, por essa iniciativa de se criar a Comissão Especial da Reforma Política, essa que é a mãe de todas as demais reformas, nós sabemos disso, e é que tem gerado, aí, infelizmente, tantos problemas para o país. Mas parabenizá-lo, principalmente por ter escolhido Vossa Excelência enquanto nosso presidente da comissão, pela experiência, pela capacidade, por esse poder aglutinador que Vossa Excelência tem. Acabei de chegar no Senado, mas já vi que este é um atributo e uma qualidade muito clara em Vossa Excelência. Tenho certeza que, sob a sua tutela, nós faremos um bom trabalho. Sabemos que não é fácil.
De todas as reformas, a mais polêmica e difícil avanço é a reforma política, porque cada um tem a sua reforma na cabeça. Mas todos nós temos um compromisso, que é o compromisso com a população brasileira de fazer aquilo que a população quer, precisa e merece. Se vamos ter o fim ou não da reeleição, se o financiamento vai ser público, privado ou misto, se nós teremos aí o fim das coligações, das proporcionais e assim por diante, isso é uma questão que o tempo dirá. Mas há algo fundamental, que nós possamos evoluir no sentido de atender à vontade da população, que prevaleça a soberania popular. E, nesse aspecto, o que o povo quer é um processo eleitoral mais seguro, mais transparente, com menor custo, portanto, mais econômico e sem corrupção. Então, eu comungo com Vossa Excelência, se nós conseguirmos avançar na questão do custo da campanha, se gastar o mínimo possível, com o máximo possível de transparência, nós teremos entregado para a população brasileira a reforma política que a população almeja e quer. Portanto, eu não tenho dúvida que iremos avançar através aí da sua tutela, e eu estou ansiosa para... Agradecendo também o nosso líder, Eunício, por ter me indicado como membro desta comissão. Muito obrigada, senador. Eu agradeço, senadora Simone, só não sei se sou merecedor dos elogios, mas eu estou sentindo que há um entendimento de todos, para pelo menos darmos uma satisfação à opinião pública, reduzirmos os custos de campanha, como disse a senadora Ana Amélia, nós fortalecermos os partidos e darmos mais transparência ao processo eleitoral. Eu acho que se a gente trabalhar nesse sentido, com a capacidade que o senador Romero Jucá tem, com o envolvimento direto do nosso presidente Renan, que ele está junto em todas as reuniões, junto conosco, eu estou acreditando que nós podemos fazer um trabalho que até surpreenda o país, já que o pessimismo, do ponto de vista sobre esse tema reforma política, estava tomando conta de norte a sul desse país. Eu estou com fé. Para concluir, então, a senadora Vanessa, eu agradeço. Ouvir Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Jorge. Obrigado. Primeiro, eu quero lhe agradecer os cumprimentos que Vossa Excelência me faz a mim, de público. Agradeço muito e sei que tudo que veio de Vossa Excelência vem do fundo do coração, senador Jorge Viana. E quando o senador Wilder chegar aqui, ontem ele fez uma grande festa no seu estado, no estado de Goiás. Infelizmente, eu não pude nem estar no meu estado, senador Jorge, porque acompanhava a minha mãe enferma em Curitiba, mas de presente eu ganho o restabelecimento de sua saúde, que para mim é o maior de todos os presentes que eu poderia ter. Mas, senador Jorge Viana, também dizer que concordo com as opiniões que Vossa Excelência expressa na tribuna. Agora, sei que, como eu, Vossa Excelência também lamenta não termos as condições políticas para darmos um passo a mais. E um passo a mais, eu não tenho dúvida nenhuma, senador Jorge Viana, seria o fim do financiamento por empresas a campanhas eleitorais, seja para candidatos ou partidos políticos. Tudo isso que nós estamos lendo, senador Jorge Viana, nós poderíamos diminuir significativamente se proibíssemos doações de empresas para partidos políticos e candidatos. Muitíssimo. Não tendo conseguido os votos suficientes para tal, e o exemplo disso está na votação na Câmara dos Deputados, creio que Vossa Excelência aponta o caminho, que não é o melhor dos caminhos, mas é o caminho que procura, pelo menos, minimizar essa situação. Agora, seria importante que a população se mobilizasse mais para que fosse também ao nosso lado os verdadeiros protagonistas das mudanças que a sociedade brasileira precisa ter nesse momento. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento extremamente balizado. Vossa Excelência, que tem uma grande responsabilidade pela frente, que preside essa comissão especial que trata da reforma política. Parabéns, senador. Só para poder responder, senhor presidente, se Vossa Excelência puder me passar 2 minutos, eu confesso que concluo o pronunciamento nesse período. O Procurador-Geral da República já se manifestou contra o financiamento empresarial. 6 ministros do Supremo, ministro Fux, Joaquim Barbosa, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Lewandowski, Marco Aurélio, lamentavelmente, foi pedido vista pelo ministro Gilmar, está esperando a decisão. O estranho é o Congresso não ter tido a coragem de pôr fim ao financiamento empresarial de campanha. A Câmara votou parcial, ela agora pôs fim ao financiamento empresarial, eu parabenizo os deputados e as deputadas, mas permite a doação para o partido. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, estabelecer um teto, né, a esse processo. Por que eu falo isso?
Porque esse é o pior dos caminhos para o Brasil, porque ele gera uma situação como essa. Vejam, as últimas ações da Justiça Federal de Curitiba, com sede em Curitiba, foi a prisão do presidente da Odebrecht e a prisão do presidente da Andrade Gutierrez. São duas grandes empresas importantes que, se danificadas como já estão, vão causar grandes danos ao cidadão brasileiro. Veja a Andrade Gutierrez. Ela doou 24 milhões e 950 mil reais para o PSDB. 14 milhões para o PT, menos da metade. Mas isso aqui é dinheiro limpo. Os 24 milhões para o PSDB é dinheiro limpo. Dinheiro que deve ter sido arrecadado em alguma igreja. Normalmente, arrecadado em igreja é um dinheiro limpo. A pessoa faz lá uma doação na sua fé. Deve ter sido. O do PT é dinheiro sujo. 24 bilhões para Andrade Gutierrez, pode. Para o PT, 14 vira propina. A mesma coisa a UTC. 8 milhões e 700 mil reais para o PSDB. Isso é dinheiro limpo. Os 13 milhões para o PT é dinheiro sujo. Essa hipocrisia que o Brasil está vivendo não pode seguir adiante. E esse vazamento seletivo, esse crime que está se cometendo, eu queria pedir ao Supremo, ao Procurador da República, vamos abrir as sessões, pôr ao vivo as oitivas do juiz Moro, vamos pôr ao vivo as oitivas do Supremo Tribunal Federal sobre a dita corrupção ligada à Petrobras. Pronto. Todos estariam sendo tratados iguais, como prescreve a Constituição. Dessa maneira é terrível. Você pega um trecho de um depoimento, põe no Jornal Nacional. 9 minutos de uma matéria feita pela revista Veja, vai para o Jornal Nacional como uma sentença, como uma decisão. Com todo respeito, conheço jornalistas que fazem. São jornalistas tentando apurar, não são juízes. É diferente uma reportagem de uma sentença. Então, eu espero, sinceramente, que o Brasil possa definitivamente se pegar esses problemas graves que estamos enfrentando e a gente ter um país melhor, fazendo a reforma política e, especialmente, que o Supremo Tribunal Federal possa dar uma condução mais acertada para isso que todos nós queremos, que é o combate à corrupção no Brasil.